Olá, meus amigos, minhas amigas, seres logísticos. Meu nome é Carlos Menchique, sou consultor sênior da Prolog Capacitação e Consultoria e trouxemos mais um assunto aqui que genericamente aparece muito nas consultas que a gente recebe, principalmente para entender o que é, afinal, supply chain ou gestão de cadeias de suprimento, né? A gestão das cadeias de suprimento. E como a gente vive aqui de conteúdo de qualidade que a gente entrega para você, ser logístico, eu gostaria de fazer um pedido. Por favor, aproveite agora, no início do vídeo, e já clica no sininho ali, se inscreva no nosso canal. É muito importante para nós o seu feedback através da sua inscrição, do seu comentário, inclusive do seu like ali sobre o conteúdo do vídeo. A nossa troca aqui é conteúdo e você, por favor, me dá a sua inscrição no canal ali e nos siga e se mantenha informado. Afinal, quando você se inscreve, a partir disso você recebe informações de novos vídeos, os quais a gente tem tido vídeos semanais aqui no nosso canal. Tendo estabelecido essa troca aí, por favor, damos sequência do nosso conteúdo. O supply chain, na verdade, é uma evolução. Ela é uma evolução do quê? Da logística, que foi ao longo do tempo percebendo que trabalhar só internamente, ela não consegue chegar no nível de competitividade que o mercado está exigindo genericamente. Mercado, inclusive você como consumidor, exigindo preços baixos e respostas rápidas de consumo. Então a logística, quando estava olhando elo a elo, ela percebeu, olha, isso aqui realmente eu não consigo chegar. E aí começou a buscar uma evolução disso. E a evolução da logística é a integração das cadeias de suprimento, que é basicamente esse esquema que nós vamos mostrar aqui. Começando pelos fornecedores mais primários que tu tiver por exemplo, se estiver comprando um carro, talvez esse fornecedor aqui possa ser lá a mina de bauxita, minério de ferro, produzindo minério de ferro que vai sendo industrializado ao longo de elos na cadeia que a gente está esquematizando aqui. Então, fornecedores primários pode ter aqui centenas de fornecedores. Há casos como varejo, uma cadeia de suprimentos do varejo, tem milhares de fornecedores. Então aí começa a mostrar a complexidade, por isso que é tão difícil chegar ao ponto de maturidade de gestão na empresa para sair da logística local e buscar a integração de elos, a integração da cadeia de suprimentos. Saem os fornecedores primários, vai para uma indústria onde vai fazer a transformação, vai juntar esses produtos e desenvolver algum terceiro produto. E aí começa a distribuição. Saiu da industrialização agora para a distribuição, onde eu tenho distribuidores atacadistas, e aí vai fracionando aqui também, pode ter centenas no Brasil de distribuidores, porque essa indústria pode ser uma indústria com alcance nacional e ela vai distribuir o Brasil inteiro, e o Brasil é grande. Então, acaba que precisa geograficamente poder espalhar esse nosso produto e estar mais perto do consumidor através dos distribuidores atacadistas. Até o momento de chegar no varejo. Quando a gente está falando em varejo, numa indústria automotiva, o varejo é quem? É a concessionária. Então tu vai enxergar o varejo, talvez não de forma tão tradicional, assim, supermercado, mas um shopping é varejo, né? Uma concessionária é varejo. Então, isso aqui é um esquema bem genérico para se encaixar em qualquer tipo de produto. O varejista até finalmente chegar aqui, nós consumidores finais, onde vão estar buscando lá sempre preço baixo e disponibilidade. A gente quer o produto o mais rápido possível. E essa cadeia que nós estamos falando aqui é uma cadeia tradicional. E por ser tradicional, ela tem uma troca aqui também, onde o consumidor entrega informações de consumo, aonde do outro lado vem o fluxo de produtos. Então a gente consegue ter informações vindo de um lado para que o produto flua pelo outro lado. E qual é a dificuldade, assim, qual é a missão do gestor ou de quem participa de uma cadeia de suprimentos? É chegar aqui no consumidor de forma barata e rápida. Então esse é o desafio, porque começa a complexidade. Olha a quantidade de elos que nós temos aqui. Obviamente, né, em cada elo, se a gente puder mostrar aqui, em cada elo tem o quê? Estoque. Então,
inclusive nós temos outros vídeos relativos a estoque. Se você clicar no banner que vai aparecer aqui em cima, tu já vai ter acesso a um outro vídeo na sequência desse, falando sobre o dimensionamento de estoque, por exemplo. E aí você vai ver a complexidade que existe na gestão, porque quando a gente está falando aqui, são empresas diferentes. Imagina se dentro da nossa própria empresa a gente já tem dificuldades de sincronizar as operações, imagina buscar sincronia onde envolve 5, 6 elos. Então aí começa também a evolução, por isso que eu comentei a questão de maturidade na gestão do negócio. A maturidade é fundamental nisso. Porque na medida que tu vai evoluindo nesse sentido, o próximo passo de maturidade seria, será que eu consigo diminuir o número de elos? Por exemplo, o e-commerce, ele de uma forma ou de outra, ele busca redução de elos. Então é uma das formas de suprimir elos. Quando a gente está suprimindo elo, o que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo chegar na missão da cadeia de suprimento, que é reduzir velocidade, aumentar a velocidade, diminuindo o tempo, né, entre os processos. E, obviamente, isso resulta em quê? Otimização de custo, melhoria de eficiência. E aí o consumidor fica com a carinha feliz ali, que é isso que o consumidor está buscando sempre, né? Maior disponibilidade, maior oferta de produtos variados, né? De acordo com a sua necessidade, na hora que ele quiser e ao menor custo possível. Então esse é o nosso grande desafio. E aí eu vou mostrar um outro detalhe, fixando essa questão aqui da cadeia, eu vou apagar aqui para mostrar a questão do estoque dentro da cadeia. O que acontece? O que a gente fez aqui? Da mesma forma que a gente enxergou, eu vou trocar a caneta aqui, da mesma forma que a gente enxergou a cadeia de suprimentos mostrando os elos, a gente vai mostrar ela como se fosse aqui também os fornecedores primários, aqui no finalzinho o consumidor. Então aqui nós estamos mostrando a cadeia de suprimentos. Dentro desta cadeia, onde talvez a indústria esteja aqui mais ou menos no meio, eu tenho... Eu pergunto para você, se o consumidor está aqui e o fornecedor mais primário está desse lado, em qual dos dois lados tem o maior valor agregado? Reflete um pouco sobre isso. Aonde está o valor agregado? Tu percebe que, como o fornecedor primário, aqui vamos pegando uma cadeia de suprimentos da indústria automotiva, por exemplo, que é uma das cadeias mais eficientes que a gente tem, né? Se tu pega aqui o aço, sei lá, quanto é que custa o aço? R$1.000 o quilo, R$1.000 a tonelada, vamos supor. Quanto é que custa o quilo do carro? Se um carro aí custa 40, 50 mil reais e pesa 600, 700 quilos, então tu pode perceber que o valor agregado da cadeia, ele sobe. Então, o maior valor agregado está justamente perto do consumidor. Se isso é verdade, e pensando de forma integrada na cadeia, aonde você colocaria o seu estoque? Pensando de forma integrada, onde o estoque deve estar? Ele deve estar perto do fornecedor ou perto do consumidor? E esta resposta é que tem determinado todas as estratégias dentro de uma cadeia de suprimento. Ou seja, afastar o estoque do consumidor por questões de custo. É muito mais barato eu colocar o estoque para trás. Então, o que a gente vem fazendo? Todas as cadeias têm buscado isso. Como é que eu faço para empurrar o estoque para trás porque ele é mais caro na frente? E nessa estratégia de empurrar o estoque para trás, na indústria automotiva, por exemplo, se desenvolveu lá os sistemistas, se desenvolveu que os sistemistas têm que estar dentro do site ou próximo do site da indústria, que a indústria recebe os semiprodutos praticamente acabados, ele só monta. Então tudo isso para buscar a maior eficiência. E quando a gente está empurrando o estoque para trás, eu estou empurrando ele em valor. E na quantidade eu posso ter um pouco maior de quantidade no meu fornecedor. Então, o que isso significa? Que quando a gente tem uma estratégia de supply chain bem definida, o que a gente vem buscando? Buscando empurrar o estoque para o nosso fornecedor e que esse fornecedor esteja próximo para que esse processo de reabastecer seja rápido, o mais rápido possível, para mim poder ter poucos estoques.
Portanto, eu menciono isso em vários momentos, inclusive para o setor de transporte, como é importante hoje um transporte rápido. Nunca foi tão importante velocidade no transporte, porque nessa configuração aqui, o estoque também vai para cima do caminhão. O estoque está sobre rodas, ele não pode parar. O estoque é uma coisa que tem que se fluir ao longo dessa cadeia de suprimentos de forma rápida para evitar custos, porque qual é o objetivo aqui? Baixar o custo. E um dos principais custos é o de estoque, porque ele inclusive torna a cadeia de suprimentos de uma forma mais lenta. E isso aqui é simples, é fácil falar, aqui escrever um PowerPoint, é muito complexo botar essa teoria toda aqui na prática. Por quê? Porque envolve muitas empresas com objetivos diferentes, com estratégias às vezes diferentes e com uma cultura muito ainda proprietária, no qual, por exemplo, não quer compartilhar estoques porque acha que isso pode ser uma desvantagem estratégica na empresa. Essas questões culturais que ao longo do tempo a maturidade em gestão, como eu falei anteriormente, vai começar a vencer. Espero que tenham gostado. Eu, particularmente, tenho tido muito sucesso aí com vocês nas visualizações dos nossos vídeos. Estou muito satisfeito com o retorno que vocês têm nos dado nos comentários. Tem nos ajudado bastante os comentários, inclusive a saber quais temas são mais importantes e mais relevantes para você. Conto com você novamente para o seu like no vídeo se você gostou, seu comentário. E eu gostaria de saber, se você pudesse, comente ali. Na sua empresa, vocês já estão utilizando uma estratégia de supply chain ou ainda está numa logística mais elo a elo? Aguardo ver os seus comentários. Espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço.